Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Adênio Vilela, que é um dos destaques da advocacia pernambucana. Doutor Adênio, o senhor é de Garanhuns. Sim, sou natural de Garanhuns. Está assim com o bispo agora, o arcebispo, né? O pessoal de Garanhuns está todo... Tem um arcebispo. Temos um grupo ilustre de Garanhuns, que é o Grupo Ferreira Costa também, que eles têm hoje um patamar nacional e estão com uma grande expertise no Nordeste inteiro. Garanhuns é uma cidade que tem uma história, né? Começou com o colégio diocesano, onde muitas pessoas saíam daqui para estudar lá como no internato e voltavam. Muitos filhos de Recife estudavam em Garanhuns. Padre Amilcar, né? Era Padre Amilcar da Mota Valença. Então, Garanhuns foi uma cidade criada, um celeiro, inclusive, de bons profissionais e de muitas pessoas que ali estiveram passando como estudante ou até mesmo saindo do Recife para morar lá na época, por conta do clima, pessoas que tinham problemas respiratórios iam em busca de Garanhuns para ter uma qualidade melhor de vida. E agora também Garanhuns está fazendo sucesso na área de vinho, né? Tem uma vinícola lá e tem um negócio de leite que é o top do top, né? A região de Garanhuns é uma região que tem bastante produção de leite. E tem uma indústria que se instalou lá agora, que faz o beneficiamento do produto e traz para Recife e para as demais regiões de Pernambuco. Eu acredito, inclusive, para algumas cidades do Nordeste também. Eu acredito que Maceió e João Pessoa. E é um produto bem diferenciado, João, um produto muito bom mesmo. E com relação à vinícola, a vinícola ela abrange uma área com uma vista belíssima e ainda não está produzindo vinho, porque a vinícola em si ela é muito nova, então está fazendo ainda o plantio, para eu acredito que mais uns 5 ou 6 anos está fazendo a produção do vinho com a uva local. E Garanhuns pensa tão grande que vai ter 2 festivais para o ano. Vai ter um festival da prefeitura e um festival de inverno do estado. Vai ter 2 festivais, que é o maior evento cultural do estado. Vai ter logo 2. João, o Festival de Inverno para quem conhece, eu acredito que você já foi algumas vezes, é um festival multicultural que beneficia muito a região de Garanhuns, certo? Com muitos artistas locais, com apresentações locais, com circo, palestra, teatro. Eu acredito que o caminho correto aí não é que se faça 2 festivais, é que o gestor público municipal e o gestor público estadual se entendam e façam uma belíssima festa. E na advocacia, por que a opção pela advocacia, doutor? A advocacia começou, João, a minha madrasta, ela era advogada da União, quando eu era muito novo. Eu gostava muito, vários tios meus também já eram advogados de formação da área. Eu sou acadêmico da Escola Técnica Federal, e aí lá na Escola Técnica Federal não tinha nenhuma área para não tinha esse viés de área humana, certo? E aí ficamos focados ali um tempo na Escola Técnica durante 3 anos, na parte do ensino técnico eu tive que fazer uma escolha, escolhi fazer segurança do trabalho porque era que tinha o maior viés com a área do direito, e eu gostava muito do direito por conta que minha madrasta era minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, já tinha ingressado na faculdade de Direito, e aí eu segui o caminho natural, também fui fazer Direito. No início não era muito o gosto do meu pai, que ele queria que eu me formasse em engenharia, mas eu não queria, não era uma coisa que me fazia feliz. E aí fui para o Direito, e de lá até agora estamos aqui completando aproximadamente 18 anos de... Como é? Vem para cá para mentir. 18 anos de formado já? Não, 18 anos desde a parte de estágio a parte tá certo. de... Ô, doutor Adênio, e por que essa opção do senhor pela justiça empresarial? Eu iniciei minha carreira de estágio, estagiando para um escritório que advogava para a Sul América Seguros. Sul América está envolvida nesse negócio dos prédios caixão, não quer pagar, confusão. Na verdade, porque todos esses prédios caixões, eles na época das suas construções, eles tinham empresas que faziam seguro. Exemplo, tem a Caixa Seguradora, tem a Sul América, todas as empresas da época que faziam. E hoje eu acho que com o montante do prejuízo que eles têm que meio que analisar como vão fazer para pagar. Mas voltando à sua pergunta, eu iniciei na Sul América e comecei a tomar gosto em fazer a defesa das empresas. Por quê? Porque é uma área do direito bem mais ampla, certo? Onde você lida com uma ou 2, 3 pessoas ligadas na empresa na parte jurídica e não com segmentado. Porque, dá um exemplo, se eu tiver 100 processos de uma empresa, eu lido ali com 4 pessoas no máximo. Se eu tiver 100 pessoas físicas, 100 processos de pessoas físicas, eu tenho 100 pessoas que eu tenho que estar me reportando
passando relatório, informando andamento processual. Então, desde o início, a gente começou a carreira jurídica advogando para a empresa e assim ficamos. E até hoje estamos aí com aproximadamente de escritório fundado por mim e por meus sócios, hoje devem estar fazendo 13 anos. Ô, doutor Adênio, vários amigos meus que são empresários dizem que no Brasil é muito difícil ser empresário, né? Sofre muito. João, ser empresário no Brasil tem muita dificuldade. Uma simples falta de segurança para um empresário, segurança social mesmo. Eles têm instalações em rua, todos os dias eles têm equipamentos furtados, eles têm problemas de estacionamento, eles têm problemas de funcionários que faltam. Ser empresário no Brasil é uma modalidade bem difícil. Por quê? Porque só sabe quem já foi um dia empresário. Por isso que quando a gente fala, a atividade do empresário no Brasil tem que ser respeitada e aplaudida, porque empreender no Brasil não é para criança. E o senhor, nessa área, o senhor acha que essa reforma tributária vai ser boa para o empresariado brasileiro? João, nós temos 30 anos que essa reforma vem se batendo no Congresso. Ela tem que sair. Inicialmente, tem muitas coisas para serem modificadas, mas o correto é que se aprove a reforma tributária e que vá se fazendo aperfeiçoamento com o andar do tempo. Porque do jeito que está, não tem como continuar. Você tem um exemplo, Pernambuco tem um percentual de ICMS, a Paraíba tem outro percentual, Alagoas tem outro percentual. Como é que você dá segurança jurídica para o fabricante, para a indústria, para o produtor, para o comerciante? Se, por vezes, é melhor você analisar uma entrada de mercadoria para o João Pessoa. Quando você vem para Pernambuco, tem que pagar a diferença de ICM. Quando daqui vai para lá, também, por muitas vezes, tem diferença de imposto a ser recolhido. O correto é que o país tenha uma unicidade tributária e que vá se aperfeiçoando por regiões. Olha, a região do Nordeste tem tendências para que você produza isso. Então, vamos nessa produção, vamos fazer um facilitador tributário. A região do Norte, a exemplo de Amazonas, do estado do Amazonas, você tem ali a Zona Franca. Então, vamos ver o que pode ser feito por aquela região e você vai adequando a carga tributária, os incentivos tributários, de acordo com as regiões, para que o país possa produzir. Do jeito que está, não tem condições. São 30 anos que nós temos essa reforma ao passo que ela nunca é aprovada. E eu acredito que agora ela vai sair do papel. Tem muita coisa para se melhorar, porém, isso vai levar um tempo também, não é de um dia para a noite. E essa coisa da diferença de imposto de estado para estado, dá muito trabalho ao escritório? Dá trabalho a todos, João, porque, dá um exemplo, você tem hoje um grande problema no mecanismo tributário que é, se um produto for faturado para Pernambuco, a incidência é de X. Se for faturado para Paraíba, a incidência é de X. Se a empresa tiver uma filial em Pernambuco, ela não pode passar o produto de Pernambuco para Paraíba sem fazer os devidos recolhimentos. Então, você traz dentro dessa empresa uma carga contábil muito grande, com várias pessoas para que tenham fazendo esse controle de estoque. Então, eu acredito que com a reforma tributária, com a unificação dos impostos, a gente vai solucionar isso de maneira plausível. Por quê? Você encerra com isso uma coisa chamada guerra tributária entre os estados. Um estado feito São Paulo, por vezes, pratica alíquotas de impostos que no Nordeste não consegue se aplicar. E aí, ele, com isso, atrai investidores, indústrias e empresas para lá. E Pernambuco e demais estados da região, por ter uma incidência um pouco maior, por vezes fica descabido de receber esse incentivo empresarial. O senhor disse que 90% do trabalho no escritório é para a empresa. E os 10%, que é? 10% a gente advoga para funcionários da empresa, diretores, as pessoas físicas ligadas a esse ecossistema das empresas. E, por vezes, também algumas causas pro bono, onde eu e minha sócia... Causa o quê? Pro bono. Que diabo é pro bono? Pro bono é quando a gente... Eu conheço o Bono, que é o cantor aí da banda. Do YouTube, né? Mas, assim, a causa pro bono é quando aquela parte é uma parte que não tem como arcar com custo de honorários e a gente assume aquele processo sem custo inicial para ele e, por vezes, somente no êxito do processo, se ali houver ou se não houver, a gente arca com todas as despesas. O escritório tem muita ação no Tribunal Regional do Trabalho? Tem. O Tribunal Regional do Trabalho é uma área do escritório que tem bastante processo, porque, inclusive, a nossa formação originária é direito do trabalho. Hoje, a minha sócia, inclusive, é presidente da Associação
dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, que chama-se AATP. Então, e o nome da sócia? Também quer esconder o nome da sócia? Como é o nome da sócia? Alexandra Carneiro Vilela. Aí tem um sobrenome forte, viu? Carneiro Vilela, a Academia Pernambucana é a casa de Carneiro Vilela. Justamente ali na Zona Norte, ali tem a rua também Carneiro Vilela. E a especialidade dela é essa? O foco dela no escritório é lidar com a equipe trabalhista, lidando inclusive com a presença da associação. A minha parte hoje é ficar gerenciando a parte civil e demais contenciosos. Então, assim, a gente tem um foco literal dentro da área do direito para que a empresa saia bem atendida, inclusive com rotinas diárias de atendimento ao cliente de forma personalíssima. Por muitas das vezes, não é nem o nosso advogado da ponta que trata com o cliente, somos nós, para que o cliente se sinta mais confortável no dia a dia da relação escritório-empresa. Tem processos nos Supremos? Tem tanto no STF, quanto no STJ, quanto também no TST. Não tem como fazer advocacia, João, e não ter processo nos superiores tribunais. É uma coisa muito difícil não ter, só se você fizer uma composição em acordo logo no primeiro grau. Mas, assim, na advocacia e com esse tempo do escritório, de fato, a gente tem que levar, por muitas vezes, o processo até o limite do direito. A gente, às vezes, tem muita matéria que tem que ser discutida. Outro dia eu li uma reportagem interessante de um diretor de uma multinacional. Ele disse que o grande problema da filial do Brasil é que o RH tem que ter, ele citou lá a empresa dele, tem que ter 100 pessoas no RH, porque realmente as relações de trabalho são muito complicadas. E a empresa é obrigada a ter um setor caro só para tratar de relações de trabalho. O RH é complicado. O RH da empresa, João, ele é o coração da empresa, porque ali se trata as demandas do dia a dia dos funcionários. Veja, se você numa empresa tiver 100 funcionários e só precisa de 5 começarem a ter relações abusivas no ambiente, brincadeiras, dispersão, você gera um prejuízo à empresa, não só no âmbito da relação de trabalho, mas também no âmbito comercial, porque a empresa perde o foco no trabalho, ela perde o foco no objetivo. Se for uma empresa de vendas, perde o foco na venda. Se for uma empresa que tem um gerenciamento interno, um armazém de logística, você propicia acidentes, você propicia a sair de um controle que deve ter no dia a dia da empresa. Tem que lembrar que a empresa, João, ela é como o organismo humano. Se um setor, por menor que seja, não funcionar bem, ele causa estragos de maneira geral no ecossistema da empresa. Então, assim, o RH de uma empresa hoje é o coração da empresa, desde a seleção de um funcionário, onde ela acerta a seleção, onde ela acerta o funcionário e traz um bom profissional para a empresa, até a forma que ela faz a demissão. Quando você faz uma demissão de uma forma cordial, gentil e com todos os direitos, a chance de problemas trabalhistas são muito pequenas, entendeu? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Adênio Vilela, advogado. Doutor Adênio, já defendeu empresa em problema de assédio moral e sexual? Assédio moral, sim, João. Por muitas vezes você tem um funcionário que é um gestor de área que ele não tem um comportamento correto e aí, por vezes, eles extrapolam o limite. Quando isso ocorre, a gente sempre faz uma composição, porque a empresa reconhece ali que o funcionário fez um erro e faz uma composição e chamando de forma direta um acordo para que encerre aquele litígio e aí fazemos o mecanismo de desligamento desse funcionário que, de uma certa forma, assediou um outro trabalhador da empresa e aí corrigimos a rota e seguimos com as atividades da empresa. Mas assédio sexual não pegou, não? Assédio sexual, graças a Deus. Mas está muito comum, né? Algumas empresas estão... João, o problema do assédio sexual hoje é o limite do que é um assédio sexual. A gente vive um momento... Há algum exagero até, né? A gente, inclusive, vive um limite. Eu acredito que tem que ter o respeito, tem que ter a cordialidade e tem que ter o que a gente chama de humildade na relação de trabalho. Acredito que ninguém quer chegar no ambiente de trabalho e ser de uma forma assediada sexualmente por o seu chefe imediato, ou até pelo colega mesmo de lado, o colega lateral que chamamos. Então, eu acho que, graças a Deus, nunca tivemos nenhum tipo de assédio sexual, mas assédio moral, por vezes, aparece um ou outro processo. Olha, uma saia justa.
Tem cliente bom, tem cliente médio, tem cliente ruim? Tem vários tipos de clientes, mas lá no escritório a gente, né, sempre trata a palavra que nós temos todos os clientes e tratamos eles todos iguais. Tudo bom. Tudo, para a gente, nossos clientes são os melhores. Me engana que eu gosto. Doutor Adênio, o cliente normalmente ouve a opinião do advogado ou alguns querem entender mais do que o advogado? João, nossa advocacia ela é uma advocacia de parceria com o nosso cliente. Então, a gente estabeleceu já hoje uma relação muito próxima com o cliente. Então, quando a gente faz as sugestões para a empresa, 99% dos nossos clientes, eles acatam nossas sugestões. Esse 1%, por vezes, que fica ali com algum tipo de dificuldade em atender, ou eles atendem ou a gente deixa de patrocinar os processos deles, porque a gente faz uma advocacia voltada ao êxito. Então, o cliente tem que entender que as nossas sugestões, por muitas vezes, não só por muitas vezes, em toda a sua grande maioria, é para que seja a atividade do cliente melhorada dia após dia. Então, assim, graças a Deus, nossos clientes hoje, a nossa carteira hoje, escuta bastante o escritório, desde uma pequena sugestão a uma grande sugestão. A justiça brasileira é lenta, doutor Adênio? A justiça brasileira, João, ela tem uma demanda excessiva e ela tem uma maneira de gerir essa demanda que ainda pode melhorar muito. Ela pode melhorar em diversos fatores. E ela deveria usar hoje a tecnologia para acelerar essa demanda que ela tem reprimida interna. Hoje nós temos varas que têm aí seus 4, 5 mil processos, desses 4, 5 mil processos, 3 mil processos parados. Mas vem melhorando bastante. O CNJ, dia após dia, vem cobrando metas das varas, das unidades judiciárias, mas assim, eu acredito que ainda tem que melhorar bastante. O crime empresarial pode dar cadeia, doutor Adênio? Tá, sim. O crime empresarial, que a gente chama de crime colarinho branco, a exemplo de uma sonegação de imposto, uma atitude de corrupção, dá cadeia, e você viu nos últimos anos que tem bastante implicância no mundo jurídico hoje o crime de colarinho branco. Além, doutor Adênio, de cuidar dos seus clientes, os bons, os ruins e os médios, que para ele é tudo bom, o senhor tem que estudar, porque essas leis no Brasil mudam todo dia, né? Tem que estar estudando. Falamos que as leis no Brasil todo dia têm atualizações, inclusive não só por lei, mas também por decisões de jurisprudência. Então, a nossa equipe tem que estar sempre se atualizando com cursos, com aperfeiçoamento. Hoje, graças a Deus, com a figura da internet, tem muito material, muito conteúdo que fica à disposição da equipe para que dia após dia a gente sempre se atualize. E como é a seleção dos seus estagiários? Que me parece que o advogado é obrigado a fazer um estágio, né? O advogado tem que ter um estágio, porque não existe advogado sem estágio, porque o estágio é o primeiro passo do mundo jurídico. Então, assim, eu acredito que um advogado sem estágio, ele nunca vai ser um advogado completo, porque é no estágio que você aprende as dores do direito, entendeu? A nossa seleção de estágio hoje, João, ela é voltada não só pela atividade do estagiário em si, mas também pela inclusão. A gente sempre procura incluir dentro do escritório pessoas que dificilmente poderiam estar dentro daquela unidade, dentro daquele escritório, de maneira, por não ter uma indicação, por não saber que tem um processo seletivo. Então, a gente busca, por muitas vezes, pessoas que não teriam a chance de vir integrar a nossa equipe. E aí trazemos ela para o escritório e aí lá vamos desenvolvendo as aptidões e por muitas vezes verificamos se não tem aptidão para a advocacia e encaminhamos com conselhos para o mundo do concurso público. Quem não tem... Porque tem muita gente hoje que só forma em direito pensando no concurso público, né? Porque a vida do concurso público, João, é uma vida de mais estabilidade, né? Porque o advogado em si, ele não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não sabe quanto vai ganhar o mês seguinte ou até aquele mês. E por muitas vezes as pessoas querem uma segurança econômica, financeira e uma segurança de vida mesmo, entendeu? Querem ter rotinas. E como é que o senhor descobre que o estagiário tem vocação ou não para a advocacia? João, com o primeiro pedido de despacho de um estagiário no fórum, você já verifica. Quando um estagiário volta colocando muita dificuldade na tarefa que a ele foi mandada, quando você percebe ali, você já vê que ele não tem muito o traquejo, chamamos, para o mundo da advocacia. Quando o estagiário sai para fazer uma diligência, que por muitas vezes tem algum grau de dificuldade e ele volta com tudo resolvido ou com
uma solução para o dia seguinte. E com aquele ímpeto, aquele entusiasmo, você já vê, esse cara vai longe ou essa menina vai longe no mundo jurídico, no caso da advocacia. E seus estagiários, já tem muitos que estão realmente com uma carreira de sucesso à vista? Eu tenho muito, já tive e tenho alguns estagiários dentro do escritório, inclusive até estagiário que participou conosco um tempo, que hoje está no concurso público, estagiário que trabalhou conosco hoje, tem seu escritório, adversário jurídico, a gente brinca, e eu acredito que a nossa seleção para estágios, de uma maneira geral, ela foi bem exitosa até os dias de hoje. Olha, vamos deixar a advocacia de lado, porque o senhor é um chefe de mão cheia. Não. Como é que a gastronomia entrou na sua vida? João, não seria um chefe de mão cheia. Não vem com coisa, não. É a opinião que eu tenho. Então, as pessoas que me passaram isso não são mentirosas. O senhor é o chefe de mão cheia. Como é que é a chefe? Na verdade, o hobby pela cozinha começou com meu pai, certo? Muito novo. Ele sempre gostou muito de cozinhar. E ele fazia a cozinha que a gente chama regional. Ele gostava de fazer uma galinha cabidela, uma galinha buchada, uma buchada, uma feijoada, um cozido. E aquilo fui despertando ali o interesse de ver como se fazia. Com o tempo e a necessidade, porque eu chegava da faculdade e tinha que cozinhar alguma coisa para comer, eu fui tentando aprender e fui desempenhando inicialmente o que eu achava que era do meu gosto. Hoje eu começo a me descobrir com coisas que originalmente eu não imaginaria que gostaria, ou que gostava, ou que poderia vir a gostar, e aí me aventuro na culinária. Gosto bastante da culinária, João, italiana. Gosto também da culinária brasileira bastante, a exemplo de buchada, feijoada, cozido. Gosto também um pouco da culinária francesa, mas no mundo onde eu me encontro mesmo na culinária italiana. Eu gosto muito de carboidrato e massas, então assim, eu me acho, dentro dessa culinária, eu me encontro ali no dia a dia da vida. Hoje eu tenho um hábito, há um tempo atrás na pandemia, eu acredito que eu cozinhava todos os dias para minha esposa ali dentro de casa, a gente até engordou bastante, mas hoje eu devo cozinhar em casa uns 2 ou 3 dias no máximo, não mais do que isso. Mas já cuidando um pouquinho para não engordar. Hoje com um controle maior na quantidade e na habitualidade da alimentação, porque assim, hoje em dia a gente tem que também ter um controle do que vai comer para não ter problema de saúde, efetivamente. A opinião não é sua, é a opinião das pessoas. Qual foi o melhor prato que você fez? João, o melhor prato que eu fiz, eu acredito que foi um filé com um aligot de queijo. Com o que? Aligot? Um aligot de queijo. Que diabo é aligot? Aligot é um purê, de batata, onde você incrementa ali com queijo mussarela e na mistura você vai tornando ele uma liga, como se fosse um chiclete, mas bem macio e bem apetitoso. Eu acredito que esse até hoje foi o prato de maior sucesso que eu fiz. E repete ele sempre? De vez em quando eu repito, mas ele leva um tempo para fazer o preparo, desde o descanso do filé, a deixar ele em 48 horas absorvendo os temperos, leva um tempo, então assim, não é uma coisa que eu faço com certa rotina. Mas eu acredito que em 3 meses eu devo fazer ele, eu acho que é mais ou menos essa a regra. E a massa, qual é a sua massa que faz sucesso? Você disse que é apaixonado pela culinária italiana, qual é a massa? Eu gosto muito do espaguete. O espaguete combina com tudo, com camarão, com molho à bolonhesa, com filé. Eu acho que o espaguete é o grande sucesso da culinária italiana. Eu brinco muito com o espaguete à bolonhesa, que aliás eu gosto muito, que você vai em qualquer parte do mundo, que você pega o cardápio do restaurante, não vai olhar pela coluna da esquerda. A coluna da direita, que é do preço, dá sempre espaguete à bolonhesa. Ele é bom, gostoso e barato. É o melhor custo-benefício, né, João? Até brinco. Se você quer conhecer se um restaurante é bom, você pode pedir um espaguete à bolonhesa ou uma parmegiana. Se a parmegiana sair de maneira ok, você pode pedir qualquer outra coisa no restaurante, que o prato vai ser bem, que o restaurante vai ser bem servido. O que é esse negócio? Porque eu pensei que era negócio de dentista. A massa al dente. E que diabo é a massa al dente? A massa al dente, João, inclusive no próprio pacote do produto, se for uma massa grandura ou qualquer, lá diz o tempo de cozimento ideal. Al dente ou um pouco passado. Al dente é quando você morde e você sente
aquela certa rigidez na massa. Porque quando você cozinha muito uma massa, ela fica parecendo uma papa mole. E ao dente não, é que você vai mordendo e ela tem uma rigidez dentro da massa. Que, inclusive, na minha opinião, é o melhor ponto para uma massa. É o ponto, se você tiver uma massa al dente e ela combina com um azeite ao alho e óleo ou até com um molho de queijo, qualquer que seja. Eu quero dizer que eu não fiz nada com o senhor vem com essa sacanagem para mim, que eu estou com uma fome arretada e só está apresentando delícia. E no departamento de sobremesa, atua também ou não? Eu também gosto na cozinha eu gosto é algo que me desestressa, é algo que me dá prazer. Mas na sobremesa eu também, por muitas vezes, me arrisco, me aventuro. Gosto muito de fazer o petit gâteau de chocolate, petit gâteau de doce de leite. Gosto muito de fazer o pudim. Eu gosto também de fazer... O pudim é liso ou é com buraco? Não, eu gosto dele liso. O tradicional pudim, na verdade. Não é com buraco, não? Não é com buraco. É o tradicional com a calda de açúcar e ameixas. E departamento alcoólico, qual é o vinho que o senhor gosta? Eu gosto de vinho branco, João. Eu não sou... Pouca gente, né? Porque hoje a maioria das pessoas quer o tinto, né? Mas eu gosto de vinho branco. Eu não me dou muito bem com o vinho tinto, mas o vinho branco eu gosto do sabor dele, eu gosto da entrega do vinho branco. Nós queremos agradecer ao doutor Adenilson por esse show que ele deu. Ele deu um show na advocacia empresarial e deu um show como gastrônomo. E com certeza, um dia ele vai abrir um restaurante e vai ser um sucesso. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.